E lá em Bereia, né, que eles foram enviados para que não fossem presos novamente, eles foram à sinagoga dos judeus e continuaram a pregar a palavra. E a Bíblia diz que ali muitos acreditaram, muitas mulheres gregas de alta posição e muitos homens, mais pessoas se converteram. E novamente os judeus de Tessalônica tentaram persegui-los. E aí os irmãos decidiram enviar Paulo a Atenas. E em Atenas, Paulo viu que a cidade, que o povo da cidade era muito idólatra. E aquilo lhe incomodou. E aí ele foi pregar. Foi para a praça da cidade e começou a pregar para o povo de Atenas. E mesmo com a dureza do coração daquelas pessoas, muita murmuração, muita blasfêmia houve, mas a Bíblia diz que ainda assim houve alguns que creram e acompanharam Paulo. E de Atenas, Paulo foi parar em Corinto, uma outra cidade da região. E a Bíblia diz que em Corinto, Paulo ficou mais de um ano pregando e ensinando a palavra de Deus, anunciando a Jesus Cristo. E a Bíblia relata que muitos, mas muitos em Corinto se converteram. E por aquela região, essa foi a viagem missionária de Paulo. E muitas pessoas, Paulo e Silas, e muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas se chegaram a Cristo. Eles poderiam ter agido conforme a vontade de seus corações, que era ir naquele momento para a província da Ásia. E provavelmente algumas pessoas se converteriam, se chegariam a Jesus. Mas não tantas como foram na região da Macedônia. E só Deus tem o poder de saber isso. Só Deus tem essa capacidade. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Só Ele podia saber que na região da Macedônia, naquele específico momento, mais pessoas se converteriam. A obra cresceria mais. O reino cresceria mais. A igreja se expandiria mais. Mais pessoas se converteriam. Paulo e Silas, apesar da perseguição, apesar de terem sido presos, tiveram experiências espirituais, eles cresceram espiritualmente. Várias coisas aconteceram. Tudo isso foi muito importante para o reino, para a obra. E Deus sabia disso, por isso Ele orientou eles irem para um caminho totalmente inverso do qual eles queriam ir. E isso aconteceu porque eles estiveram atentos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Eles ouviram a voz do Senhor, deixaram a sua vontade de lado, deixaram a vontade do seu coração de lado e preferiram obedecer. E assim deve ser na nossa vida, irmãos. Seja em âmbito ministerial, seja no âmbito da nossa vida espiritual, seja no âmbito da nossa vida pessoal. Por mais que tenhamos boas intenções, bons planos, que aparentemente sejam coisas boas, lícitas, e que sejam da permissão de Deus, isso não significa que o nosso plano é o melhor, que a nossa vontade é a melhor. Deus sempre terá o plano exato para determinado momento, local e situação. E foi isso que aconteceu. Deus tinha um plano ainda melhor do que Paulo e Silas tinham. E assim temos que fazer em nossas vidas. Colocar todos os nossos atos e atitudes nas mãos do Senhor. Porque Ele tem um plano melhor, muito melhor do que o nosso. Ele sabe exatamente o momento, a hora, o local e a maneira exata de agirmos. Que vai render mais frutos, que vai render mais crescimento. E principalmente no âmbito espiritual. Expandindo a obra, expandindo o Evangelho de Cristo. Eu lembro que em 2005 eu trabalhava como porteiro de uma fábrica.
E tinha um amigo nosso que trabalhava junto com a gente lá, e era um cara de uma outra igreja, mas é uma pessoa muito boa. E por vezes eu tentei falar da palavra para ele, mas por uma brincadeira que eu tinha feito, ele pegou mal e toda vez que eu ia falar da palavra, ele não aceitava, ele mudava de assunto, ele era irônico. E chegou um momento que eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia mais o que falar para ele e evangelizar ele. E todo o plano que eu tinha, toda tentativa minha não dava certo. Porque eu fazia conforme o que eu achava, o que eu pensava que fosse o melhor. Até que chegou o um momento que eu orei e comecei a colocar nas mãos do Senhor. Falei, Deus, o Senhor sabe como agir. E eu não sei mais o que fazer, porque tudo que eu tenho feito não tem dado certo. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus sabedoria, estratégias. E o Espírito Santo começou a colocar no meu coração estratégias, maneiras de agir para alcançá-lo. E ele me rendia de manhã e eu comecei a colocar a Bíblia aberta na mesa da nossa base lá, que a gente ficava. E eu tinha uma televisão de 5 polegadas e naquele horário que ele vinha, tinha um programa gospel que passava com pregações e tal, e todos os dias. E aí eu deixava a televisão ligada. E na hora que eu ia me trocar para eu ir embora, eu comecei a perceber que ele começou a escutar o programa e começou a ler a Bíblia. Só que eu ficava quieto, não falava nada. Só pedindo sabedoria a Deus, pedindo a estratégia. E todo dia eu comecei a fazer isso. Até que chegou um momento em que ele veio falar para mim, cara, você não dá essa Bíblia para mim? Eu falei, dou, mas é uma Bíblia velha, cara. Não, não tem problema, cara. É que, meu, nunca Deus falou tanto comigo aqui. Eu tenho lido aqui, Deus tem falado comigo tremendamente, cara. Nunca Deus tinha falado tanto. E a partir dali ele começou a dar abertura para eu poder falar de Cristo para ele, para eu poder falar da palavra para ele. Enquanto eu segui o que o meu coração mandava, as estratégias que eu pensava, nada dava certo. Mas na hora que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu fui guiado pelo Espírito Santo, eu deixei ser guiado pelo Espírito Santo, com estratégias que eu nem imaginava, as coisas começaram a funcionar. Ele deu abertura para receber a palavra. Deus começou a falar com ele e agir na vida dele. Tem uma outra situação também que eu lembro, mais ou menos em 2015, 2016, e eu trabalhando em São Paulo, e a nossa igreja, o Ministério do Diaconato da nossa igreja, tinha perdido alguns membros. Alguns saíram da igreja, outros haviam mudado de cidade, e naquele momento nós ficamos só em 3 diáconos. E ainda assim eu tinha minha escala de serviço, então eu não estava em todos os cultos de serviço. E eu, mais as 2 diaconisas, a gente se desdobrou durante mais de um ano para poder manter o serviço do diaconato na igreja. A gente se esforçou bastante, a gente se esforçou muito. E justamente nesse período, eu estava pensando seriamente em me mudar de uma vez para São Paulo, porque eu morava lá, as viagens eram muito cansativas de ida e de volta. E eu estava pensando em morar lá de uma vez e poder estudar lá e fazer uma faculdade, que há muito tempo eu queria fazer. E eu mirava alguns cursos de educação física, de administração, em algumas faculdades que seriam facilitadas para mim em relação ao horário, de acordo com o meu serviço, que não iam me atrapalhar. E lá em São Paulo tem muita faculdade, tem muita possibilidade. Então eu estava pensando seriamente em morar lá e ficar para lá de uma vez, só que eu teria que sair da igreja, eu teria que abandonar o ministério. E eu pensei, eu vou arrumar outra igreja em São Paulo e fico por lá. E a obra é a mesma. Também vou fazer a obra em São Paulo, não tem problema. Só que eu decidi orar a Deus. Falei, não, eu vou orar a Deus, vou colocar na mão de Deus. E eu comecei a orar. E Deus foi claro comigo e me orientando a eu continuar em Lorena, ficar na igreja e não ir para São Paulo definitivamente. Eu tive que abdicar de uma vontade pessoal, de uma vontade que estava no meu coração, de ir para São Paulo, de crescer profissionalmente, prestar concurso dentro da minha própria instituição, de fazer uma faculdade, de crescer profissionalmente. Mas Deus foi claro comigo, dizendo que eu deveria ficar.
continuar na igreja, continuar no ministério, porque era um momento crucial do ministério do diaconato. E eu imagino que se eu tivesse saído, ido para São Paulo, o ministério do diaconato ia passar dificuldades maiores. E eu não sei o que seria depois, o que aconteceria depois. Mas Deus deu prioridade à obra dele, e não à minha vontade pessoal. Foi mais importante a obra dele. E eu entendi isso. E a faculdade que eu não consegui fazer naquele momento, que eu queria ir para São Paulo, depois de um ano, Deus abriu uma porta para mim em Lorena, para eu fazer uma faculdade em Lorena, nos moldes que eu desejava, nos horários que eu desejava, que eu consegui conciliar com o meu serviço, e de um curso muito melhor do que eu pretendia fazer, que era de administração, educação física. Foi um curso de teologia, um curso muito mais importante para a minha vida naquele momento, onde eu cresci muito, eu aprendi muito, eu fiquei 4 anos na faculdade, terminei agora no final de 2019, e que eu sei que vai ser importante lá na frente para a minha vida. Então aquilo que eu tinha abdicado naquele momento, Deus supriu depois. E me fez com que eu desse mais importância à obra. E assim Deus faz. Mas eu orei, eu tive que orar, perguntar a Deus, porque se eu fosse seguir o meu coração, eu teria ido para São Paulo definitivamente. E nós devemos agir dessa maneira, irmãos. Sempre orar a Deus, sempre colocar na mão de Deus tudo que vamos fazer. Eu tenho certeza que Paulo e Silas oraram a Deus para tomar uma decisão, ou colocaram na mão de Deus que eles queriam ir para a província da Ásia, pregar a palavra, fazer algo certo, fazer algo bom. E Deus foi claro com eles, que eles deviam ir para outro caminho, porque Deus tinha um plano melhor. Deus sempre tem um plano melhor para a nossa vida. E nós devemos ser como Paulo e Silas. Porque para eles terem essa sensibilidade que eles tiveram de ouvir a voz de Deus, de discernir que era Deus falando, o Espírito Santo falando com eles, eles tinham uma vida de muita consagração a Deus. Eles tinham uma vida de contínua oração, buscavam incessantemente viver em santidade. Só assim nós conseguiremos discernir Deus falando, só assim nós conseguiremos ouvir Deus falar e nos mostrar qual é o plano melhor que Ele tem em cada ato da nossa vida. Nós precisamos ser como Paulo e Silas. Viver uma vida de santidade plena. Viver uma vida de oração. Ter um envolvimento maior com a obra de Deus. Dar mais importância às coisas de Deus do que às nossas coisas. E mesmo assim, Deus não vai deixar nos faltar. Deus vai sempre suprir aquilo que nós precisamos. Só que é muito mais importante viver para Deus, fazer a obra, fazer a vontade de Deus, do que a nossa própria vontade. E isso só vai ser possível quando nós tivermos uma busca incessante. Nós vivemos em oração, contínua oração, em santidade. Ter uma consagração de vida verdadeira com Deus. Para escutarmos a sua voz. Para sermos guiados por Ele. Porque temos que ter a certeza de que Ele sempre tem um plano melhor. Ele tem sempre um plano maior para as nossas vidas. E nunca vai deixar faltar algo na nossa vida. É essa palavra que eu tinha para trazer hoje, irmãos. Agir como Paulo e Silas. Dar prioridade à voz de Deus e não à nossa vontade. Porque o plano de Deus vai gerar muito mais frutos. Vai edificar muito mais do que os nossos planos. Que a nossa vida seja assim. Que nós tenhamos essa vida como de Paulo e Silas. Uma vida de oração, de consagração e de prioridade à voz de Deus, de dar ouvidos à voz de Deus.
Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos guie, como Ele guiou Paulo e Silas, para que a gente